Esse vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Continuação da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Está atualizado até o dia de hoje. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Estou aqui no site do planalto.gov. Então vamos à lei. Artigo 49. O condutor e os passageiros deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo, sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Parágrafo único. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. Artigo 50. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 51. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer no que couber às normas de circulação previstas neste Código e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte: inciso 1. Para facilitar os deslocamentos ou rebanhos, deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Inciso 2. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto aos bordos da pista. Artigo 54. Os condutores de motocicletas, motonetas, ciclomotores só poderão circular nas vias. Inciso 1. Utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores. 2. Segurando o guidão com as duas mãos. 3. Usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Artigo 55. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados. Inciso 1. Utilizando capacete de segurança. 2. Em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor. 3. Usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Artigo 57. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita, ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Parágrafo único. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito, a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Artigo 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes
nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicleta no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Artigo 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Artigo 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em: inciso 1, vias urbanas. Alínea A, via de trânsito rápido. B, via arterial. C, via coletora. D, via local. Inciso 2, vias rurais. Alínea A, rodovia. Alínea B, estradas. Artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: inciso 1, nas vias urbanas. Alínea A, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. B, 60 km por hora nas vias arteriais. C, 40 km por hora nas vias coletoras. D, 30 km por hora nas vias locais. Inciso 2, nas vias rurais. Alínea A, nas rodovias de pista dupla. 1, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. 2, 90 km por hora para demais veículos. Alínea B, nas rodovias de pista simples. 1, 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. 90 km por hora para demais veículos. C, nas estradas, 60 km por hora. Parágrafo 2º. O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. Artigo 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitada as condições operacionais de trânsito e da via. Artigo 64. As crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Artigo 65. É obrigatório o uso de cinto de segurança para o condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Artigo 67. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via e dependerão de: inciso 1, autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela afiliadas. 2, caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via. 3, contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros. 4, prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá. Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos da caução ou fiança e do contrato de seguro. Capítulo 3A. Da condução de veículos por motoristas profissionais. Artigo 67-A. O disposto neste capítulo aplica-se a motoristas profissionais. Inciso 1. De transporte rodoviário coletivo de passageiros. Inciso 2. De transporte rodoviário de cargas. Artigo 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas,
veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Parágrafo 1º. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção, desde que não ultrapasse 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Parágrafo 1a. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o tempo de direção. Parágrafo 2º. Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para o condutor ou veículo e a carga chegue a algum lugar em que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. Parágrafo 3º. O condutor é obrigado, dentro de um período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com intervalos mencionados no parágrafo 1º, observados no período 8 horas ininterruptas de descanso. Parágrafo 4º. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Parágrafo 5º. Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. Parágrafo 6º. O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso, previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput, sem observância do disposto no parágrafo 6º. Artigo 67-E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no artigo 67-C, com vistas à sua estrita observância. Parágrafo 1º. A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no artigo 67-C sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes, prevista neste Código. Parágrafo 2º. O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou por meio de anotação em diário de bordo ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do CONTRAN. Parágrafo 3º. O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente em qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados. Parágrafo 4º. Aguarda a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudar a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Continuação então da Lei
9503, Código de Trânsito Brasileiro. Estou aqui no site do planalto.gov.br. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Então está atualizado até a presente data, dando continuação à Lei 9503. Capítulo 4 dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Artigo 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Parágrafo 1º. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Parágrafo 2º. Nas áreas urbanas, quando não houver passeio ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Parágrafo 3º. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Parágrafo 5º. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação de pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Parágrafo 6º. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. Artigo 69. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagem a ele destinadas, sempre que essas existirem numa distância de até 50 metros dele, observada as seguintes disposições. Inciso 1. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao do seu eixo. Inciso 2. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista. Alínea A. Onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes. Alínea B. Onde não houver foco de pedestre, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos. Inciso 3º. Nas intersecções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas. Alínea A. Não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. Alínea B. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. Artigo 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre a faixa delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código. Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Artigo 71. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via
manterá obrigatoriamente as faixas e passagem de pedestres, em boas condições de visibilidade, higiene e segurança, e sinalização. Capítulo 5 do Cidadão. Artigo 72. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código. Artigo 73. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder tais solicitações. Capítulo 6. Da Educação para o Trânsito. Artigo 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 1º. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de escolas públicas de trânsito nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 75. O CONTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito. Parágrafo 1º. Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais. Parágrafo 2º. As campanhas de que trata este artigo são de caráter permanente e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente com frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá: inciso 1. A adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. Inciso 2. A adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores. Inciso 3. A criação de corpos técnicos interprofissionais para o levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito. Inciso 10. Inciso 9. Inciso 4. A elaboração de planos de reeducação de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidade e sociedade na área de trânsito. Artigo 77. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério Público, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros, em caso de acidente de trânsito. Parágrafo único. As campanhas terão caráter permanente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS,
sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecida no artigo 76. Artigo 77-A. São assegurados aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito os mecanismos instituídos nos artigos 77-B, 77-E para veiculação de mensagens educativas de trânsito em todo o território nacional, em caráter suplementar às campanhas previstas nos artigos 75 e 77. Artigo 77-B. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social de produto oriundo da indústria automobilística ou afim incluirá obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito e a ser conjuntamente veiculada. Parágrafo 1º. Para os efeitos dos artigos 77-A a 77-E, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins. Inciso 1º. Os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiro e os de carga. Inciso 2º. Os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso 1. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo aplica-se à propaganda de natureza comercial, vinculada por iniciativa do fabricante do produto, em qualquer das seguintes modalidades. Inciso 1. Rádio. 2. Televisão. 3. Jornal. 4. Revista. 5. Outdoor. Parágrafo 3º. Para o efeito do disposto no parágrafo 2º, equiparam-se ao fabricante, o montador, o encaroçador, o importador ou revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 77-C. Quando se tratar de publicidade veiculada em outdoor, instalado na margem da rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no artigo 77-B estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive aquela de caráter institucional ou eleitoral. Artigo 77-D. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva vinculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito, a que se refere o artigo 75. Artigo 77-E. A veiculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas no artigo 77-A a 77-D constitui infração punível com as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência por escrito. Inciso 2. Suspensão nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até 60 dias. Inciso 3º. Multa de 1.627 a 8.135, cobrada do dobro até o quíntuplo em caso de reincidência. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, qualquer infração acarretará a imediata suspensão da veiculação da peça publicitária, até que sejam cumpridas as exigências fixadas nos artigos 77-A a 77-D.